Bom, eu vou fazer aqui algumas considerações, um rascunho para a teoria das duas camadas da personalidade. Na verdade, é menos uma teoria do que uma exposição, do que um fenômeno de exposição, né, de estágios naturais da vida humana. Né. Geralmente, as ações, as nossas ações podem ser classificadas, né, explicadas a partir de uma certa outra chave de entendimento, e essas chaves, né, estão delimitadas mais ou menos dentro dessas 12 camadas. Né. A camada, na verdade, é uma síntese da personalidade do ser humano, e a cada mudança de camada, né, a personalidade é reordenada de acordo com um novo objetivo, com uma nova finalidade. Cada camada, então, representa qual o foco de concentração no indivíduo num determinado objetivo, num determinado fim. Conforme se vai avançando de camadas, né, a personalidade vai se reordenando, né, agora num outro foco, num outro objetivo. Essas camadas, elas representam mais ou menos o panorama do desenvolvimento natural do ser humano. É claro que nem todo ser humano já atinge todas as camadas, mas se o ser humano cumprisse idealmente a sua finalidade, digamos assim, ele passaria por todos esses estágios. Esse é um fenômeno de descrição, né, como já disse, dos objetivos, da finalidade, da concentração da consciência do ser humano. Então você tem a primeira camada, que é uma camada assim, corporal, a camada do eu físico, que é mais ou menos como um plano de fundo onde vão se enrolar as camadas anteriores, né? A camada da constituição do ser humano. Daí a segunda camada é a camada da hereditariedade. Né? Todo mundo que nasce mais ou menos com uma continuidade biológica, mas quase como e traz consigo quase que essa história biológica. Então a camada, a segunda camada é própria de toda essa herança hereditária que recebeu o indivíduo. É claro que tanto a primeira quanto a segunda, elas dizem respeito às bases do caráter da personalidade. Elas não são propriamente elementos ativos da personalidade, ou melhor dizendo, elas não atuam sempre, né, a partir da vontade do indivíduo, mas elas são bases, né, onde se desenvolvem os outros estágios da personalidade. Sobre essa camada, por exemplo, a camada da hereditariedade, tem o épico do Gerardo de Melo Mourão, O País dos Mourões, onde ele vai contando toda a história dos seus antepassados, chegando até a sua geração, e daí ele vai justificando pouco a pouco, né, os atos de um ou de outro personagem da sua família a partir dessa herança hereditária, né, uma herança biológica, mas não só biológica, uma herança temperamental também. Então, esse livro do Gerardo Melo Mourão tem uma boa quantidade de passagens, né, que explicam, né, esse aporte, essa herança e esse modo de atuação, digamos assim, esse modo de participação na hereditariedade, ou da hereditariedade no indivíduo. E aí chegamos à terceira camada, que é a camada da cognição, né, do conhecimento. Né, o indivíduo mais ou menos na faixa dos 2 anos, né, vai começando a se abre é a primeira vez que o indivíduo se abre para influências externas, né, e vai conquistando o espaço físico em torno, de acordo com os conhecimentos ou intelectuais ou mesmo conhecimentos físicos. Ele aprende a andar, né, ele aprende a tatear, ele começa a adquirir um certo domínio, né, ou começa a buscar esse certo domínio, né, o domínio físico, intelectual, né, depende, né, da situação, os dois, na verdade. Essa camada diz respeito ao conhecimento, ao ato do conhecimento. Passado por isso, o indivíduo chega à quarta camada, que é a camada que diz respeito à história biográfica do eu. Até aí, o desenvolvimento ele é natural,
As camadas elas pressupõem todas um certo desenvolvimento cronológico, se não perfeito, nem todo mundo chega em todas as camadas na mesma faixa de tempo. Ele é mais ou menos cronológico. Até a quarta camada, os estágios são superados automaticamente, né? A não ser que o indivíduo apresente algum tipo de doença que o impossibilite, né, de vencer a terceira camada, ou de superar a terceira camada. Mas o normal é que todos os indivíduos cheguem à quarta camada, que é a camada da história afetiva. Nessa camada, que é uma camada mais duradoura que as camadas anteriores, né? Nessa camada, o indivíduo começa a perceber que, por uma série de situações do seu cotidiano, né, ou da sua vida interior, da sua vida sentimental, melhor dizendo, né, o indivíduo começa a perceber uma certa continuidade, né, e através dessa continuidade ele vai traçando uma história, né, das suas emoções, de uma história afetiva do seu eu, né, e é propriamente a camada das paixões. O indivíduo está concentrado, o foco do indivíduo nessa quarta camada é o afeto, a busca por afeto de relações, né, emotivas e sentimentais, né. Geralmente é a camada da adolescência, né, onde o indivíduo está preocupado com relações estimulantes e tudo mais. Quando o indivíduo vence, né, a busca por afeto, a necessidade de afeto, quando os problemas sentimentais deixam de ser, né, um drama na vida do indivíduo, ele percebe que tudo isso não basta, ele está pronto para passar para a camada seguinte, que é a quinta camada. Da quarta para a quinta camada, tende a haver um esforço do indivíduo, maior do que nas camadas anteriores, né? O indivíduo tem que procurar esse salto. E a quinta camada ela diz respeito à autorrealização, à autoaprovação do eu. É quando o indivíduo começa a se testar e ele não está mais preocupado com a afetividade, ou ele acha que ele já tem todo o afeto que precisa, ou ele acha que isso não é um problema tão grave, e ele está procurando outras coisas na vida. Na verdade, ele quer testar os seus poderes, testar a sua capacidade de ação, digamos assim. Isso mais para ele próprio do que para qualquer outra pessoa. A quinta camada ela diz respeito inteiramente ao eu. O indivíduo não está preocupado. O indivíduo vive praticamente dentro de si próprio o tempo todo. Então ele fica se autoanalisando, ele fica se observando o tempo todo. E principalmente voltado, né, a essa conquista de capacidade de poder, essa aprovação de poder. É isso que é o próprio da quinta camada. Na sexta camada, o indivíduo já provou essas capacidades, né? Já viu que não é mais necessário ficar se testando o tempo todo. E agora ele quer o resultado objetivo das coisas que ele conseguiu. Então, quer dizer, ele já sabe que ele é capaz disso, daquilo, mas agora ele quer utilizar essa capacidade com proveito efetivo. Então, por exemplo, se você apresenta um problema para um indivíduo de quinta camada, ele vai querer resolver, ele vai tratar esse problema de acordo com o seu desempenho. Ele quer vencer aquele problema, ele quer resolver aquele problema por uma questão pessoal, né? Na sexta camada já não, o indivíduo vai tratar esse caso, vai querer resolver esse problema, né, de uma forma efetiva. Como isso pode ser solucionado não só no que diz respeito a meu desempenho, a minha capacidade de vencer esse problema, mas que resultado efetivo eu posso ter com isso aqui, né? Qual a importância disso aqui e como é que eu posso resolver isso aqui de fato. A sexta camada, então, é a camada quando, por exemplo, o indivíduo quer procurar um emprego, né, ele não está preocupado só com as suas capacidades, mas ele quer um proveito, que é uma coisa efetiva, ao contrário de toda a subjetividade da camada anterior. Passado por isso, o indivíduo chega à sétima camada, que é a camada dos papéis sociais. O indivíduo, depois que ele já se provou capaz e já chegou e já está atuando, né, com proveito, com resultados efetivos próprios da sexta camada, ele está pronto para desempenhar certos papéis, né? E é sobre todas essas relações de papéis sociais, situações onde o indivíduo se coloca conscientemente
né, numa posição de que trata a sétima camada. Obviamente todas as camadas elas dizem respeito à consciência do indivíduo, né? O indivíduo, para estar dentro de uma camada, ele precisa ter a consciência de pertencer àquela camada. É claro que o indivíduo de quarta camada não consegue pensar as camadas seguintes, ele não consegue entender os propósitos de quinta, de sexta, de sétima e por diante, mas ele tem que conscientemente estar vivenciando aquela camada, né? Por exemplo, vamos dar exemplo um papel social com um pai, por exemplo. O indivíduo passou por todas as estágios anteriores e agora ele é pai, e tem certas situações que esse papel social se coloca para ele, ele se coloca, melhor dizendo, esse papel social para ele, né, consciente dessa posição. Essa camada diz respeito a uma representatividade, uma relação mútua entre o indivíduo, entre a pessoa e o meio em torno, os espectadores, né? E depois que o indivíduo, quer dizer, e depois que a pessoa desempenhou, está pronta para desempenhar um papel social, ou desempenhou vários papéis sociais, né, ela vai estabilizando, né, a sua personalidade, agora um pouco mais de... seus traços vão ficando mais permanentes, e depois de tudo isso a pessoa está pronta para olhar a vida dela desde cima e fazer um auto-julgamento, né? Não só um julgamento de si próprio, mas um julgamento moral. O que eu fiz da minha vida? Que rumo minha vida está tomando? A pessoa consegue enxergar a vida como um conjunto. Ela deixa de ser um mero sofredor da vida, né, das paixões, das situações, e passa a enxergar tudo isso com um certo distanciamento. Pode passar a enxergar tudo isso com certo distanciamento, né? A pessoa começa a ser espectadora dos seus próprios atos. É a oitava camada, a camada do eu moral, né? Na sétima camada, a representação dos papéis sociais, ela diz respeito ao dever que o indivíduo tem perante uma situação. O dever não no sentido de uma canetada que é feita, mas como a consciência moral de um ato, ou da necessidade de um ato que só aquela pessoa pode realizar, né? E realizar por amor, obviamente. E quando ela passa por isso, ela chega à oitava camada. Quando ela repetidas vezes se prova, né, nessas situações de sétima camada, ela chega para a oitava e ela pode julgar se ela cumpriu com todos esses deveres, né, ou quais outros deveres ela poderia ter se colocado. Enfim, é uma fase de autoanálise. Evidentemente que a oitava camada, o indivíduo precisa experimentar precisa ter uma larga vivência nas camadas anteriores. Então é uma camada que só se chega na maturidade, né, a partir dos 30 anos, 35 anos por aí, talvez não menos, talvez até um pouco mais, né? Diz São Beda que a infância ia até os 30 anos, a adolescência ia até os 30 anos, mais ou menos, né? Dos 30 aos 50 era a juventude, né? E de 50 em diante começava a maturidade, né? A classificação do São Beda. E depois que a pessoa experimentou isso, ela percebe que algumas situações da sua vida tem uma universalidade perante a espécie humana, ela pode se colocar problemas da nona camada, que é a camada do eu intelectual. É quando a pessoa vivencia algumas situações, ou percebe algumas situações que foram vivenciadas como uma chave, né, ou de intelecção, ou um problema, né, quase que simbólica da resistência humana. Tem um bichinho aqui. E aí ela começa a se colocar problemas, ela se coloca problemas intelectuais. Um exemplo dessa camada é a camada Sócrates, por exemplo, né? É a camada da filosofia por excelência, né? Apesar de que a filosofia ela abrange, perpassa por todas as camadas, mas, aliás, a filosofia só começa a partir daí, né? Quando Sócrates se deixa morrer, né, pela sua situação, por assumir os seus atos, por assumir toda aquela sua posição, quer dizer, ele tinha plena consciência da universalidade, das suas experiências, né?
e da importância daquela transmissão, da importância de assumir, né, aquele papel perante a humanidade, perante, mais menos a humanidade, aliás, perante a sua consciência, né? Então é quando o problema intelectual ele está acima, né, de qualquer outra coisa. Tanto é que no caso de Sócrates ele sacrifica até a própria vida. E depois de tudo isso, o indivíduo pode chegar à 10ª camada, que é a história do eu transcendental. É quando a pessoa consegue enxergar tudo a partir da eternidade. A pessoa se vê como quando a eternidade se torna o tempo presente da vida humana, né? É o eu perante a eternidade, depois que eu já posso enxergar a minha vida, né? Desde cima, digamos assim, né? Analisar toda a história da minha vida, que é a própria 8ª camada, perceber alguma universalidade, perceber pontos de universalidade da minha vida, né? E sofrer nesses pontos, resolver problemas, se colocar situações e tudo mais. O indivíduo pode chegar à 10ª camada, que é a camada onde ele enxerga a vida em face da eternidade. Algumas pessoas, além disso, além de enxergar a sua própria vida à luz da eternidade, enxergam a sua própria vida à luz da história da espécie humana. É o caso, por exemplo, de um Napoleão Bonaparte, de caso de uma pessoa que sabe que está desempenhando um papel não só perante a eternidade, mas que esse papel terá influências no curso da história da humanidade. Então, a 11ª camada diz respeito a isso, a consciência precisa do indivíduo no seu papel histórico e a importância, a durabilidade, né, das suas ações. Se a pessoa conseguir viver tudo isso, ela está pronta para ir para a 12ª camada, que é a camada ideal do ser humano, né? Se o ser humano fosse perfeito, ele viveria sempre, ele passaria por todos esses estágios e viveria na 12ª camada. Uma camada onde o horizonte de consciência se expande de uma forma extraordinária, né? Onde o ponto, as camadas anteriores são passadas quase que de um modo protocolar, sabe? O indivíduo vivencia tudo aquilo, mas o foco dele já é outro. É a camada dos santos, a camada dos profetas, né? Do eu perante do eu na sua máxima perfeição, digamos assim, né? O ser humano consciente e capaz de todas as suas possibilidades, né? E pronto para realizá-las, né? E daí se explica os milagres, por exemplo. É quando o indivíduo se sabe quase como um Deus, né? É a camada que tem justamente essa abertura, né? A partir da 10ª camada o indivíduo já consegue chegar a essa abertura, ponto de contato com a divindade, mas a 12ª camada é o habitat natural, né? Desse diálogo entre o sagrado, entre o divino e o homem, né? Então, propriamente são essas as 12 camadas. É claro que a vida nos apresenta situações de todas as camadas possíveis. E nós podemos responder às situações, né, também perante todas as camadas, né? Mas é claro que algumas situações precisam, no mínimo, um certo patamar, né? E esse é um dos problemas, né, que a gente experimenta na vida, é enfrentar situações que estão muito acima dos nossos patamares de entendimento. O indivíduo que está nas camadas de abaixo, ele não consegue entender as aspirações de camadas superiores, não consegue vivenciar tudo isso. Ele vivencia, claro, com a sua chave, a chave da sua camada. Então, uma pessoa de 4ª camada, quando experimenta algum papel social, ela experimenta com os sofrimentos próprios da 4ª camada. Claro que isso dá uma confusão danada, porque ela não está pronta, ela não consegue entender, né, efetivamente o que é aquilo ali. Os critérios de reconhecimento das camadas é justamente isso, né? Se elas dizem respeito à concentração objetiva do ser humano, né, o enfoque da vida, daquele estágio da vida, o seu ponto de reconhecimento é justamente esse, né? Aonde que a pessoa sofre, né? Então, por exemplo, uma situação própria de 7ª camada. Como você sabe que o indivíduo realmente está consciente daquela situação?
Só você ver qual o grau de sofrimento dele, onde que ele sente, né, a dor daquilo. Então, se é na escala afetiva, ele está na 4ª camada. Se ele vê aquilo como uma autorrealização, como uma autoaprovação, ele está na 5ª. Né? E por aí vai. Não existe um pulo de camadas. Né? Todas são vivenciadas, têm que ser vivenciadas linearmente. Claro que umas são assimiladas mais rápido do que as outras. Né? E tem pessoas que passam por todas com muito mais facilidade, outras acabam sofrendo. E não necessariamente, né, a pessoa também vivencia todas, né? Como eu disse antes, né? Da 4ª camada em diante sempre está pressuposto um esforço muito grande do indivíduo, né? Um esforço não só para vencer, para chegar à camada seguinte, mas para ter conhecimento da camada seguinte. Então tem também isso, né? Quem está na 4ª camada só entende a vida da 4ª camada para baixo, não entende aspirações superiores. E da 5ª para baixo, quem está na 5ª e assim por diante. Um último ponto